Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar então mais uma videoaula, só que dessa vez não é conteúdo novo, é a correção das atividades que eu passei para vocês na semana passada sobre a questão do consumo energético e o meio ambiente. Então vamos lá para a primeira questão da primeira atividade. Então, nós temos aí a questão número 1 da primeira atividade que eu passei da semana passada, que nos diz o seguinte: qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável para a diminuição dos gases causadores do aquecimento global? Vamos relembrar, então, o que é o aquecimento global antes da gente partir para as alternativas. Então, o aquecimento global, ele é o processo de aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera da Terra, causado por massivas emissões de gases, que intensificam o efeito estufa, originados de uma série de atividades humanas, especialmente a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento. Então, sabendo disso, dos malefícios do aquecimento global, qual produção de energia é a mais recomendável para diminuir esses gases que causam este aquecimento global? Então, eu marquei aí para vocês a alternativa correta, que é a letra E, o vento, porque entre as alternativas que mostra aí pra gente, a única fonte de obtenção de energia recomendável para diminuir a emissão desses gases, que aumentam o aquecimento global, é justamente o vento. Todas essas outras alternativas, óleo diesel, gasolina, carvão mineral, gás natural, são fontes não renováveis e causam grandes impactos ambientais negativos, sendo que um deles é a própria poluição da atmosfera. Então, galera, os ventos, dentre essas que estão aí, são as fontes de energias renováveis, que são fontes provenientes de recursos naturais infinitos, ou seja, são inesgotáveis. A número 2. Marque a alternativa que indica as principais fontes ou tipos de energias renováveis. Dentre essas opções que o exercício nos deu, a alternativa correta é a letra D, eólica, hidroelétrica, solar e biomassa. Essa alternativa é a que contém todas as fontes de energias renováveis, porque as demais alternativas contêm fontes de energia não renováveis, ou seja, fontes que se esgotam com o tempo, Ela é finita, ela não se renova, ela não se regenera a curto prazo na natureza. Por exemplo, o petróleo, o gás natural, energia nuclear. Então, as outras alternativas contam com essas energias não renováveis. Então, a alternativa correta, que contém os elementos, as energias, as fontes renováveis, é a letra D, eólica, hidroelétrica, solar e biomassa. Questão 3. Faça a correta correlação entre os conceitos e as definições a respeito das fontes renováveis de energia. Então, é energia geotérmica, energia eólica, energia solar, numeradas aí com 1, 2 e 3. Então, vamos lá. Eu já coloquei aí de amarelo para vocês a resposta, mas vamos dissecar essas alternativas. Esse tipo de energia pode ser obtido de duas formas: diretamente, por meio de painéis de células fotovoltaicas, ou indiretamente, por meio de usinas com coletores. Então, só um adendo aí que fotovoltaicas, essas células fotovoltaicas, é um processo de conversão de energia solar, tá? E esse efeito é chamado de fotovoltaico. Então, o número 3, energia solar. Aí a próxima. O calor produzido no interior do planeta Terra é responsável pelo fornecimento desse tipo de energia. Então, é a número 1, energia geotérmica, Geoterra, térmica, calor. Então, o processo de aproveitamento dessa energia é feito por meio de grandes perfurações no solo, tá, pessoal? E a última, que é a energia eólica, número 2,
O aproveitamento desse tipo de energia ocorre por meio de aerogeradores. Um aerogerador é um gerador elétrico integrado ao eixo de um catavento e que converte energia eólica em energia elétrica, tá? Então, ele é um equipamento. Então, fica 3, 1 e 2. Questão número 4 fala sobre o Brasil. E o Brasil, pessoal, ele vem se tornando um país que utiliza cada vez mais fontes renováveis de energia. Embora, com ressalvas, né, ainda haja uma necessidade de diversificar os tipos de produção existentes no país. Mas é um país, sim, que está trabalhando para utilizar cada vez mais as fontes renováveis de energia em detrimento das energias altamente poluentes, tá? Então, retomando aí a pergunta, os 2 principais tipos de fontes de energias renováveis utilizados pelo Brasil atualmente são a hidrelétrica e a biomassa. Letra C, tá aí de amarelinho para vocês. A que a gente mais utiliza é a hidrelétrica e a biomassa. Tanto é que nós temos uma das maiores hidrelétricas do mundo aqui no nosso território. Então, as hidrelétricas para a produção de eletricidade e a biomassa, principalmente na produção dos biocombustíveis, né? Com destaque aí para grande produção de etanol. Então, letra C, hidrelétrica e biomassa. Questão número 5 diz o seguinte: conceitue e dê exemplos de energia limpa. Então, mais uma vez esse tema, né? Bater nessa tecla aí até vocês aprenderem, né? Então, vamos conceituar energia limpa. A energia limpa, novamente, ela diz respeito a toda fonte de energia que apresenta um impacto menor sobre o ambiente do que as convencionais, né? Como aquelas geradas pelos combustíveis fósseis, que são as mais utilizadas. Então, isso ocorre porque essa energia ela é mais sustentável e menos nociva ao ambiente e aos humanos. E também ela não lança poluentes na atmosfera e, assim, não interfere na poluição a nível global. Então, a gente já sabe que atualmente cerca de 20% da energia gerada e consumida no mundo são provenientes de fontes limpas. Só que, dessa forma, elas não são fontes convencionais, porque as convencionais, infelizmente, são geradas por combustíveis fósseis. Então, elas também são chamadas de energia limpa, energia renovável e energia não convencional. Sendo renovável, então, ela pode não liberar resíduos ou gases poluentes geradores de diversos problemas ambientais durante seu processo de produção ou consumo. Também elas não geram gases de efeito estufa, como nós já vimos, ou geram, mas muito pouco, não favorecendo o aquecimento global do planeta. Agora, os exemplos de energia limpa, né, que o exercício pediu. Então, coloquem aí: energia solar, energia eólica, geotérmica, hidráulica, maremotriz e a biomassa. Então, vamos para a próxima questão. Questão número 6 fala o seguinte: faça uma pesquisa sobre as 3 maiores usinas hidrelétricas do mundo, destacando a localização, as características geofísicas da região de instalação, o potencial de produção de energia e a importância da usina como matriz elétrica do país. Fale também sobre o impacto socioambiental causado pela implementação da usina. Então, muita coisa aí, né? Vamos por partes. Primeiramente, as 3 maiores usinas hidrelétricas do mundo, elas se encontram aqui no Brasil e na China, né? Então, a primeira usina, a maior usina do mundo é a usina de Três Gargantas, que fica na China. A segunda maior usina hidrelétrica do mundo é a usina hidrelétrica de Itaipu, que ela é binacional, ela é do Brasil e ela é do Paraguai também. E a terceira maior usina é a usina hidrelétrica de Belo Monte, que fica ali no Pará, aqui no Brasil também. Então vamos lá fazer todos os apontamentos que a pergunta nos pede. Então aí na imagem é possível visualizar a usina hidrelétrica de Três Gargantas, localizada no rio Yangtze, na China. É a maior hidrelétrica do planeta. Mas antes de falar sobre ela, vamos retomar um pouco o conceito de o que é uma usina hidrelétrica, né? Então, uma usina hidrelétrica, ela é uma construção
que utiliza o fluxo das águas fluviais para gerar energia elétrica. Então, para a construção de uma hidrelétrica, necessita-se do represamento das águas de um rio, que pode ocupar uma área com grandes extensões, né? Com isso, a água acumulada, ela exerce certa pressão e, ao passar pelas turbinas da usina, proporciona a movimentação do gerador responsável por transformar a energia mecânica em elétrica. Assim, as usinas hidrelétricas transformaram-se na segunda maior fonte de produção de energia de todo o mundo. Tá, gente? Então, agora vamos partir, então, para os conceitos da usina hidrelétrica de Três Gargantas. Então, como a gente já viu aí, a gente viu também na videoaula passada, que a usina de Três Gargantas, ela está localizada no rio Yangtze, e ele também é conhecido como o Rio Azul. E ele tem um potencial, né? Essa usina, ela conta com potencial de produção de energia de 18.200 megawatts, além de ser a maior hidrelétrica do planeta, como nós já bem sabemos. Ela exerce outras duas importantes funções, além de gerar energia, né? Então, primeiramente, ela foi feita para ajudar no controle de enchentes, já que essa área era constantemente alagada pelas chuvas de monções. Então, ela ajuda, né, no controle dessas enchentes causadas pela dinâmica fluvial da região. E, em segundo lugar, ela colabora para facilitar o transporte hidroviário, né, ao longo do rio Yangtze. Então, o início de suas obras ocorreu em 1993 e sua conclusão aconteceu em 2012, com um custo estimado em 28 bilhões de dólares. Essa usina ela possui um reservatório de água de mais de 600 quilômetros, mais de 2,2 quilômetros de comprimento, e o topo da barragem é 185 metros acima do nível do mar. Olha a magnitude desse projeto. Então, esse projeto seria suficiente para construir 63 torres Eiffels. E a estrutura de concreto, né, dessa barragem é a maior estrutura da Terra. O governo chinês, pessoal, eles consideram essa barragem um sucesso, mas a população nem tanto, né? Porque a gente sabe que da construção dessa barragem vieram diversos problemas. Mas o governo chinês, ele considera essa barragem um sucesso, porque 34, né, dos seus geradores, cada um pesando 6.000 toneladas, produzem uma capacidade total de energia de 22.500 megawatts. Então é muita energia, que a energia elétrica é suficiente para 60 milhões de chineses, substituindo a queima de 30 milhões de toneladas de carvão por ano. Então, substituiu a queima de carvão, que é uma energia suja e altamente poluente, e transformou isso em energia limpa. Porém, não deixa de ter os seus problemas, né? Então, além de produzir a eletricidade, a barragem, né, a usina de Três Gargantas, ela visa aumentar também a capacidade de transporte no rio e reduzir o potencial de inundações, como a gente já viu. E essa usina também nós vimos que ela conta com um design, né, de grandes turbinas de última geração. Ela é quilométrica, indústria pesadíssima, e ela ainda possui movimentos dentro das suas turbinas para limitar as emissões de gases de efeito estufa. Só que essa barragem ela é responsável por diversos problemas, como, por exemplo, né, o principal problema é a terrível seca, né, no maior lago de água doce da China, o Poyong, que eu falei para vocês também na videoaula passada. A seca deste lago, ela afeta o abastecimento de água potável de mais de 500 mil pessoas.
E o governo chinês ele admitiu no ano passado, pela primeira vez, né, que a barragem está provocando um impacto negativo nos recursos hídricos da região. Mas até agora também nada fez para solucionar o problema. Outros problemas que a construção dessa barragem gerou. Ela inundou sítios arqueológicos, inundou também sítios culturais, né, locais onde existia esses sítios arqueológicos e culturais. Teve que deslocar cerca de 1,3 milhão de pessoas, ou seja, causou a mudança de mais de 1,3 milhões de pessoas. Essas pessoas se viram obrigadas a sair do seu local de origem para ir para outros locais, já que a usina passou a ser construída nessa localidade onde eles fixavam moradias, além de aumentar significativamente o risco de deslizamentos de terra. Então são vários problemas, né? Foi solução para gerar energia para uma grande quantidade de população, já que a população chinesa é numerosa, mas também provocou grandes problemas socioambientais. No entanto, né, essa barragem ela tem sido bastante controversa, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, tá, pessoal? Agora vamos para a próxima usina. Então, aí nessa imagem nós vemos um recorte da usina hidrelétrica de Itaipu. Então, vamos falar um pouco sobre ela, né? Essa usina, ela corresponde a uma imensa construção nos municípios de Foz do Iguaçu, ali no sul do Brasil, e Ciudad del Leste, no Paraguai. Por isso que ela é chamada de binacional, porque ela pertence a esses dois países. Então, ela foi desenvolvida a partir do interesse em comum entre o Brasil e o Paraguai. Então, ela pertence a ambos, né? O recurso hídrico, gente, usado para promover o funcionamento da usina é o Rio Paraná, que se encontra na divisa entre esses dois países. Para efetivar um projeto da proporção da usina hidrelétrica de Itaipu, foram necessários vários anos de discussões e negociações com o intuito de estabelecer uma equivalência, né, quanto ao benefício comum que seria a construção dessa usina para essas duas nações. Então, em 1978, o Rio Paraná ele teve seu curso desviado para iniciar a construção da barragem. E 4 anos depois, no dia 12 de outubro, a construção da barragem teve fim e as comportas foram fechadas. E no dia 5 de maio de 1984, a usina entrou em funcionamento. Então, devido à sua grandeza, a usina hidrelétrica de Itaipu integra uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Então, a usina ela conta com 20 unidades geradoras, né, de serviço de energia e fornece 19,3% da energia consumida no Brasil e abastece 91% do consumo paraguaio e tem potencial de produção de energia de 14 mil megawatts. E no Tratado de Itaipu, o Tratado este foi estabelecido por Brasil e Paraguai no ato da construção da usina. Ficou definido que toda a energia gerada deveria ser dividida em 2 partes iguais. E se caso uma das partes não utilizasse toda a parte de direito, né, deveria de preferência ser comercializada com sócio a preço de custo. Desse modo, o Paraguai, que usa somente 5% do seu total de 50%, né, que lhe cabe por direito, ele comercializa com o Brasil os 45% restantes, que paga por essa energia ao entorno de 400 milhões de dólares. Então, a construção da usina hidrelétrica de Itaipu teve participação significativa na degradação da Mata Atlântica. Aí começam os problemas. Bioma este altamente degradado no Brasil. Restam apenas 7% de mata original, né, deste bioma. Então, a construção da usina hidrelétrica, ela degradou muito a Mata Atlântica, né?
uma enorme represa, né, que teve de ser formada para que a usina pudesse funcionar. Fez com que milhares de hectares desse bioma desaparecessem, assim como milhares de habitantes perderam suas terras nessa imensa inundação que se formou com o represamento dessas águas, né? Então, com a construção da hidrelétrica também, muitos operários perderam suas vidas, famílias foram desabrigadas e as cachoeiras que ali existiam desapareceram, assim como também a fauna e a flora existente na região, ao final da construção, simplesmente desapareceu, né? Então, aí nessa imagem, nós temos a usina hidrelétrica de Belo Monte, que é a terceira maior usina hidrelétrica do mundo, tá? Então, vamos lá conceituar essa indústria. A usina de Belo Monte é a maior obra de infraestrutura em curso no Brasil. Com sua construção, o Brasil possui a maior usina hidrelétrica 100% brasileira e a terceira maior do mundo. Essa usina está instalada no rio Xingu, no município de Altamira, no Pará, e custará cerca de 25 bilhões de reais. Então, essa usina ainda está em construção. Com potencial de produção de energia de 11.233 megawatts, Belo Monte se afirma, assim, como a maior hidrelétrica 100% brasileira, já que a usina hidrelétrica de Itaipu pertence ao Paraguai também, né? A usina, ela vai produzir energia suficiente para abastecer 40% do consumo residencial de todo o país. E para alcançar essas metas de crescimento anual, né, de 5% do PIB, que foi a meta estipulada pelo atual governo nos próximos anos, bem como de erradicação de pobreza e de melhor distribuição de renda, o país precisará instalar a cada ano cerca de 5.000 megawatts de capacidade adicional dessa usina de Belo Monte. Então, com base no consumo anual por domicílio, a energia média produzida pela usina atenderá a 18 milhões de residências, que significa, em números, né, 60 milhões de pessoas, principalmente na região do centro-sul do país. Apesar de essa usina se localizar no norte, a maioria da sua capacidade energética ela vai ser destinada para a região do centro-sul, centro-oeste, sul e sudeste do país. E frente a isso, né, a construção dessa usina ela vem gerando muita polêmica no que diz respeito à questão ambiental e à questão energética. De um lado, temos as populações tradicionais e as indígenas, bem como ativistas e grupos ambientalistas que questionam os impactos da construção dessa usina. De outro, nós temos o governo e outros ativistas governamentais que defendem, né, a sua construção em prol do aumento da produção de energia do país, em prol do aumento do PIB e o fim dos temores, né, de uma eventual crise energética. Então, como vimos, as barragens e as construções, elas afetam diretamente a moradia de comunidades. Aqui no Brasil, nessa região, afeta a moradia, né, de grupos indígenas e de populações ribeirinhas. Então, cerca de 100 quilômetros do trecho do rio Xingu terão sua vazão reduzida e poderão até secar. Outra preocupação é com relação à manutenção das florestas, floresta amazônica, né? Visto que parte dela está sendo destruída durante as obras. Outra parte será inundada pela barragem e com a chegada de imigrantes e trabalhadores para a obra, mais devastação poderá acontecer. Bom, e começando aí a correção da segunda atividade que eu passei para vocês na semana passada, vamos começar aí pela questão 3. Nós temos aí a questão 3 e 4, corrigirei apenas algumas questões também. Então, a número 3 nos diz assim: qual fonte de energia ocupa liderança na matriz energética mundial? Então, a principal matriz energética do mundo, obviamente, é o petróleo,
Ao passo que, na 4, te pergunta qual é a principal fonte para a geração de energia elétrica no mundo. A principal fonte é o carvão mineral, tá ok? Questão número 5 pergunta: faça uma pesquisa sobre o acidente nuclear de Fukushima, no Japão, em 2011. Então, vamos lá. Então, nessa imagem, é possível observar a explosão de um dos reatores dessa usina, né, que fica lá no Japão. Então, gente, o acidente nuclear de Fukushima, ele foi considerado o pior desde o desastre da usina nuclear de Chernobyl, que aconteceu lá na Ucrânia em 1986. O acidente na usina nuclear de Fukushima, ele ocorreu em 11 de março de 2011. Mas como que ele ocorreu, né? Como que ele aconteceu? Bom, um terremoto, né, de magnitude próxima de 9, já que, né, a região do Japão é a região do Círculo da Zona de Fogo, né? É uma zona totalmente instável, propensa a intensos choques das placas tectônicas, né? Então, um terremoto de grande magnitude, próximo a 9, causou um tsunami. E com essas ondas que alcançaram até 14 metros, a água ela inundou a usina nuclear no município de Fukushima, na costa nordeste do Japão. O tsunami causou danos à usina nuclear, o que liberou na atmosfera bastante material radioativo. Então, devido ao terremoto, foram ocasionadas explosões, superaquecimento, e o tsunami, né, que se seguiu, fez com que o sistema de motor a diesel também parasse de funcionar, gerando um gravíssimo acidente. Não houveram mortes, né, iminentes devido a essa radiação, mas estima-se que muitos sofram os efeitos, mesmo que a longo prazo, pois 30 mil pessoas foram evacuadas dos arredores dessa usina. Os 4 reatores tiveram seus núcleos derretidos com a sequência de reações. E em agosto de 2013, foram constatados vazamentos de água radioativa no mar, o que agravaria, né, a situação ambiental, pois é praticamente impossível mensurar os estragos que todo esse desastre possa ter causado e ainda irá causar, né? Por fim, nós temos aí a número 7, que diz assim: cite exemplo de 5 países em que mais de 80% da eletricidade é produzida por fontes renováveis, né? Então, vou citar alguns para vocês. Nós temos aí o próprio Brasil, Paraguai, Albânia, Etiópia, Islândia, Nepal, Costa Rica, entre outros. Então, se você fez uma pesquisa e concluiu que tem outros países, também está certo, desde que a sua pesquisa esteja pautada aí na produção de fontes renováveis, tá? Então, termina aqui a nossa videoaula de correção das 2 atividades. Não vou me delongar mais, senão o vídeo fica muito extenso, né? Já está extenso. Então, até mais, pessoal. Espero que vocês tenham corrigido, que vocês tenham aprendido. Tchau, tchau.